Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. Repita, determinado. Diga, já foi determinado. E há tempo para todo propósito. Diga, todo propósito. Debaixo do céu há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e edificar, tempo de chorar e prantear, mas também saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, guardar e deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Abre parente, mulheres, tempo de falar, tempo de calar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Você pode se assentar, glorificando a Deus pela sua palavra. Primeiro dizer que se é um pastor é porque ele não tem estilo, né? Se é um pastor é porque ele não tem estilo, mas tudo bem. Queridos, o tema da mensagem é no tempo certo. Essas coisas na verdade já estão no meu coração há algum tempo, sobre nós andar alinhados com o Cronos e o Kairos, como isso nos faz falta e como isso, além de nos fazer falta, nos torna homens e mulheres muitas vezes desconectos com aquilo que Deus vai fazer. Se nós não tivermos uma conexão com Deus, se nós não tivermos alinhados com Deus, a gente perde esse feeling. No tempo de abraçar, a gente se afasta. No tempo de se afastar, a gente abraça. No tempo que é para matar, a gente dá vida. Então, e olhando para nossas vidas, isso se percebe muito facilmente. E tudo pela origem de nós não estarmos alinhados com Deus. Tudo porque muitas vezes a gente perde essa sensibilidade de saber o tempo de Deus. E o próprio Salomão, ele fala com muita propriedade que tudo já foi determinado para um tempo, já está determinado. E quando ele fala tudo, acima de tudo é o propósito de Deus. Então tudo vai acontecer no tempo certo. Não adianta chorar, não adianta espernear, porque Deus já determinou. E agora, como saber isso e viver isso? É estar alinhado com Ele. É pedir cada vez mais que nós tenhamos essa visão espiritual e ter essa sensibilidade de saber que as coisas vão acontecer na hora determinada, na hora certa e que foi determinada por Ele. E nada vai mudar isso. Mas quando Salomão escreve isso para mim e para você, não é que Deus esteja alienado ao tempo, muito pelo contrário, Ele é o Senhor do tempo. Ele é soberano, Ele é o Senhor do tempo, inclusive do tempo. Só que do tempo Kairos, não do Cronos. Então existe uma briga nossa com o Senhor, é que às vezes a gente olha para o Kairos e diz: Deus, esse é o tempo apropriado para que tal coisa aconteça na minha vida, e não é. Talvez esse tempo é o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz, dentre tantas coisas, que porta que Deus abre ninguém fecha, Ele está dizendo: existe um tempo determinado e nada vai me mudar. Se eu fechei, ela vai ficar fechada, e ela só vai abrir no tempo que eu determinei.
Então, porta que Deus fecha, ninguém abre, irmão. Porque é um tempo determinado. Esse tempo Ele determinou para fechar, e aí? Mas de tudo isso é importante saber que tempo determinado para tudo acontecer, existe um tempo certo para todas as coisas. Mas tudo, nós lemos aqui uma lista: tempo de edificar, tempo de derrubar, tempo de espalhar, tempo de ajudar. Mas tudo isso coopera para o bem nosso. Não importa se é tempo que a porta está fechada ou tempo de porta aberta, esses momentos cooperam para a nossa vida. É isso que nós temos que entender e confiar. Agora, quando Deus fala que é um tempo determinado, Ele determinou um tempo para todo o propósito debaixo do céu, Ele está dizendo que a nossa vida é constituída de estações, irmãos. A nossa vida é constituída de ciclos. Entenda as estações da sua vida. Nós passamos muito trabalho e damos muito trabalho para Deus por não entender essas verdades e não vivê-las. Porque pense bem, naturalmente falando, quando é tempo de ajuntar, nós estamos espalhando. Olha que trabalho que a gente dá. Quando é tempo de espalhar, nós estamos ajuntando. A gente precisa encontrar em Deus esse equilíbrio, essa estação determinada, porque senão a gente corre o risco de tentar fazer as coisas no meu tempo, sendo que é no tempo de Deus, é no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo certo, é no tempo de Deus. Qual é o tempo certo? No tempo de Deus, não é no meu cronos. Bem que Deus podia fazer agora, né? Deus, agora é a hora certa. Não sabemos. Ele já determinou, é no Kairos. Eu me lembro Davi, que quando ele passou por aquela situação em Ziklag, a Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Tempo de chorar. Aí quando acabou as forças, ele se levantou, tomou um banho, fez a barba e foi buscar força no Senhor. Tempo de buscar força no Senhor. Depois que ele buscou força no Senhor, ele foi consultar a Deus. Tempo de consultar a Deus. E aí ele foi em busca de restituir aquilo que lhe foi roubado. Então olha só, se a gente não tem esse feeling, a gente pega esse tempo de chorar, a gente estende além da conta. Claro que existem situações que são acometidas na nossa vida, é tempo de chorar, e você tem que chorar, e Deus respeita esse tempo, porque Ele determinou esse tempo de chorar. E não adianta eu ficar ruim, não adianta você deve ser tempo de chorar, chora, mas chora com vontade. Mas chora com vontade, irmão, de ficar com o olho inchado. Só que depois que passa o tempo de chorar, tempo de quê? De se fortalecer no Senhor. É esse filho, esse equilíbrio que nós perdemos. Tem pessoas que, tempo do luto, o luto é o tempo do luto. Só que tem gente que faz questão de viver uma vida enlutada. E bota nas redes sociais e veste de luto, tem cara de luto. Então parece que tem gente que estende um tempo que foi determinado para Deus, e aí nós corremos reflexos negativos na vida. No tempo em que os reis iam para a guerra, a Bíblia já está dizendo, é tempo de guerrear, aí os camaradas ficam em casa, está desconexo, está desalinhado, irmão. Vai ter consequências nos dias em que o rei vai para a guerra, ou natural, o que o rei tem que fazer para a guerra? Não ficar em casa. Há um tempo determinado, há tempo de guerrear e há tempo de descanso. Deus não fez o mundo e não teve o dia do descanso. Há um tempo determinado para o descanso, mas por nós desconhecer os dias e desconhecer nossos ciclos e estações, a gente está numa confusão mental. Na hora que é para guerrear, o camarada lá está descansando. E olha que esse homem passou. Por quê? Porque ele está fora do tempo. Aquele tempo, Davi, cabeção, é para ir para a guerra, velho. Que Deus nos dê lucidez, que Deus nos dê sensibilidade, visão espiritual, para nós entendermos os tempos, os ciclos. Qual é o ciclo que você está passando? Qual é a estação hoje da sua vida? Por isso que a Bíblia diz, salmista, me ensina a entender os meus dias. Me ensina a remir o tempo, é isso, Cristian?
É entender o meu tempo. O meu tempo é o quê? É de descansar ou o meu tempo de guerrear? O meu tempo é de espalhar ou juntar? O meu tempo é derrubar ou levantar? Qual é o meu tempo? Eu tenho que entender os meus ciclos. Aprenda a entender os teus dias. Tempo de chorar, chora. É tempo de se alegrar, te alegra. É tempo de plantar, planta. Mas tudo foi determinado. Tudo foi determinado e nada vai mudar. Todo o propósito que há debaixo do céu, ele foi determinado por Deus. Irmãos, eu como líder dessa casa, eu tenho muita ideia, eu desejo fazer muitas coisas, mas eu já entendi que não é no meu tempo. Não é na minha vontade, é aquilo que Deus já determinou. E existem diferenças abismais. Quando eu faço as coisas no meu tempo, ou no tempo que Deus determinou. Alguém já percebeu isso? Alguém já sentiu essa diferenciação? Quando você faz as coisas achando que é no tempo de Deus, mas é o seu tempo, e no tempo de Deus há diferença, né, irmãos? Quando é no tempo de Deus, né, Heloísa? Você lembra de Pedro quando pescou a noite inteira? O resultado é diferente, a performance é diferente, o fruto é diferente no tempo de Deus, Kairos. Ele mesmo fala assim: eu fiquei a noite inteira e não peguei nada, mas ao amanhecer, diga ao amanhecer, Cronos, tempo de Deus. O tempo de Deus, ele lançou uma só vez a rede e o resultado foi extraordinário, foi milagroso, ao ponto da rede se partir. Ou seja, olha a diferença. O tempo de Pedro foi um longo tempo e ele não pegou nada. Quando é no tempo de Deus, as coisas são diferentes, elas saem diferente, o resultado é diferente. Você lembra de, até conversei isso com a família da Boita e Jeremias. Você lembra de Jonas? Deus tinha uma palavra para aquela hora para Nínive. Deus tinha algo determinado naquele momento para Nínive. A Bíblia não menciona quanto tempo Jonas levou. Esse processo levou até ele entender que Deus havia determinado um tempo para Nínive. Mas uma coisa eu lhes garanto: esse processo, durando pouco ou muito, ele correu o risco, o tempo que Deus determinou para Nínive se arrepender. Às vezes a Simone fala e falou: às vezes Deus me deu uma palavra, e quando eu vi o Marcelo veio e preguei, fiquei tanta raiva de Deus. Mas sabe o que é isso? Existe um tempo determinado para tudo. Às vezes quando tu vê assim: roubou minha ovelhinha. Não é que roubou a ovelhinha, Deus tem algo determinado para aquele tempo e às vezes a gente deixa passar. Movimentações, palavras são para um tempo determinado. Passou. Aí você sabe aquela loucura que a gente fala assim: a coisa errada na hora certa, ou a coisa certa na hora errada. É isso que Salomão está dizendo. Às vezes uma atitude certa, mas na hora errada. Às vezes uma atitude errada e na hora certa. Condensando isso tudo e trazendo para a Bíblia, é o que Salomão está dizendo: há um tempo determinado para tudo. Se a gente não tiver essa visão, se a gente não tiver alinhado com o Pai, a gente vai fazer a coisa certa, porém na hora errada. A coisa errada e a hora era certa. Então há um tempo determinado. E se já passou? Se a Bíblia está falando de ciclos, se a Bíblia está falando de tempo determinado, e se passou, irmão? Esse é o perigo que nós corremos. E se passou? E se era para aquele momento para Nínive? Era para Nínive, os ninivitas se arrependeram. E aí o processo de Jonas coloca em risco o plano de Deus, porque até ele se decidir, muitos foram para o inferno, morreram.
colocamos em risco o plano do Senhor, por estar muitas vezes fora do alinhamento do Pai. Passou, aí vem Jonas, aí vem Davi, mas passou, já foi. Então toma cuidado, irmão, para que de repente a sua movimentação, ou seja, a sua vida, esteja totalmente fora daquilo que Deus determinou. Entenda os teus dias. Há tempo de se calar. Ah, meu Deus. Há tempo de falar, há tempo de se calar. E assim nós tocamos os pés pelas mãos. A hora de se calar, e Jesus, ele é o maior exemplo disso tudo. Muitas vezes ele se calou, porque era tempo de se calar. E quando não, ele falava: é você vós que dissestes. A gente precisa urgentemente alcançar o equilíbrio dessa lista de 3 de livro de Eclesiastes. Nós temos que ir para Deus, e muito para Deus, e Senhor, eu estou aqui derrubando, mas será que não é tempo de levantar? Eu lembro Elias, que quando está no zimbro, debaixo do zimbro, diz: Senhor, ó vida, ó céus, ó azar, vai morrer. E Deus, não é que Deus respeitou o tempo de Elias debaixo do zimbro, mas chegou uma hora que a Bíblia diz que Deus, ele manda o anjo até a árvore, até o zimbro, e dá um pedaço de pão e um pouco de água. E olha o que o anjo diz: agora tempo, agora ciclo, agora estação. Agora é a palavra que nos arremete a tempo, estação, momento. Agora levanta, come e vai, porque o caminho é longo. Então Deus está dizendo o quê? Que é tempo de deitar no zimbro e dizer: ó céus, ó vida, ó azar. Mas também há tempo de pegar um pedaço do pão, água, levantar porque a caminhada é longa. O que não pode é ficar excessivamente debaixo do zimbro, desejando a morte. É nisso que nós erramos, irmãos. Quem nunca se debruçou debaixo do zimbro? Mas a questão é o tempo que nós ficamos. Quem de nós nunca ficou meio down? Quem de nós nunca ficou meio, deu uma tirada do pé? Beleza, são momentos. Mas o problema é quando nós excedemos esse momento que foi determinado pelo Senhor. Nós precisamos urgentemente definir o que é no meu tempo, o que é no tempo de Deus, o que é Cronos e o que é Kairos. Nós nos decepcionamos como Marta e Maria, porque na nossa mente a gente pensa assim: no meu tempo, Cronos é um tempo apropriado para tal coisa acontecer. E não, porque Marta e Maria se decepcionaram, porque quando elas procuraram Jesus, na cabeça dela era tempo de Jesus sair de lá e até o irmão, ir lá curar o irmão, orar pelo irmão. Por isso que nós nos decepcionamos. O tempo é agora, Deus vai fazer agora, é agora que Ele vai cumprir, é agora que isso vai acontecer. E às vezes não, às vezes nós estamos olhando para o Cronos, esquecemos de olhar para o Kairos, ou seja, há um tempo determinado para tudo, todo o propósito debaixo do céu. E não é que Jesus se atrasou até ir a Lázaro, depois de 3 ou 4 dias já havia morto. Não é que Jesus se atrasou, ele já tinha um tempo determinado para ir até Lázaro. Não é a urgência que vai mudar o Cronos do Senhor, não são as nossas emoções que vão mudar o Cronos do Senhor. Quando a Bíblia diz determinado, está determinado. Aquilo que está determinado não muda. Todo o propósito debaixo do céu já existe um tempo determinado. Então, amados, que os nossos olhos se abram, amém? Que os nossos olhos se abram e que nós possamos ter a visão nítida de nós entendermos nossos dias. Entenda os seus dias, olha para o seu irmão e diga para ele, para a sua irmã: entenda os teus dias. Você está naqueles dias abrangeu eu já estou encerrando.
Ageu 1. Quem achou, diga bem. Ageu 1, verso 2. Quem está falando aqui, irmãos? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha aqui para mim, quem está falando ali? Quem está falando? Por que o Senhor dos Exércitos? Por que não Jeová Nissim? Por que não o Rafá? Por que não o Sabaote, o El Shaddai? Por que o dos Exércitos? Por que vem a seguir a guerra? Porque não pode ser o Nissim, o Sabaote, o Rafá, porque o que vem a seguir tem que ser o dos exércitos, o Todo-Poderoso, o General, autoridade, soberano. Verso 2, entenda o que a Bíblia diz: assim fala o Senhor dos Exércitos a esse povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tem semeado muito e colhido pouco. E aí ele fala mais um monte de coisa. Escute bem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês estão dizendo que não é tempo de me buscar, de edificar minha casa. Vocês estão dizendo que é tempo de cuidar das coisas de vocês. Então o Senhor dos Exércitos se levanta e vai até o povo como general, dizendo: vocês estão equivocados. Vocês ainda estão no tempo de buscar coisas que é para vocês, cuidando da sua própria vida. E vocês estão dizendo que não é tempo de buscar a minha casa, de edificar a minha casa. Isso é uma loucura, isso está desconexo com o tempo. Isso está desalinhado com a vontade de Deus. Deus, em outra palavra, está dizendo: gente, é tempo de buscar a minha casa, de edificar a minha casa. E vocês ainda estão cuidando das coisas de vocês. E vocês estão usando a saúde, como a Denise falou. A gente pede saúde para quê? Para que você ora todo dia para ter saúde, irmão? Para gastar mais com a sua vida? Deus está falando em tempo. Olha Ageu 3, 2. Deus está falando em tempo. Vocês estão dizendo que não é tempo de me buscar. Então é tempo do quê? Olha para a tua vida, irmão. Olha para a tua vida, como é que está a tua vida espiritual. Olha para como está a tua casa, a tua família. Olha como é que estão os teus filhos, a tua vida financeira. E não é tempo de buscar o Senhor. E não é tempo de se levantar, irmão. Não é tempo de se firmar em Deus, se converter. Então em que tempo a gente vai fazer isso? E mesmo assim a gente está ali se preocupando com a minha casa, com as minhas coisas. É Deus que está falando. A gente precisa definir os tempos. Irmão, e Deus está falando em Eclesiastes 3. Tem tempo, tu tem que ir para a tua casa, cuidar da tua casa, cuidar do teu dinheiro, cuidar das tuas coisas. Mas tem gente que passa uma vida toda fazendo isso. Nós já estamos em 2024, com bem em 2025. Quando é que esse tempo vai chegar no final e dizer assim: agora é tempo de buscar Deus? Agora, será que não chegou a eu me preocupar um pouquinho com a casa do Senhor? Deus está dizendo como o Senhor dos Exércitos: vocês estão dizendo que não é tempo de cuidar das minhas coisas, da minha casa. Será que ainda há tempo de a gente usar 24 horas? Não vou aqui ser leviano, mas de 24 horas usar 20 das minhas coisas? Vamos ler de novo. Assim fala o Senhor dos Exércitos a esse povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus está dizendo: tá, o tempo não chegou ainda da minha casa ser edificada. Ele está falando a casa aqui com letra maiúscula é a sua vida primeiro. A casa espiritual, templo do Senhor, morada de Deus, não chegou a ser edificada ainda. Se não chegou o tempo, então eu não sei, irmãos. Nós já passamos por tantas coisas nessa vida. E será que não teve um aprendizado de: meu Deus,
estava orando pela situação do Kiko ali, do processo dele. Ele teve uma audiência na sexta, quinta, não sei. E Deus estava me falando acerca dessas coisas, do tempo. A gente está vivendo, e está tudo misturado, Kairos com Cronos. E a gente não entender isso, a lista é uma lista definida. Eu disse, pois é, meu Deus, hoje a gente podia estar aqui dizendo, pô, no dia 15 de agosto, a gente podia estar aqui lembrando, 15 de agosto foi o último dia que o Kiko trabalhou no Morro da Fumaça. Foi servir aquela loja, voltou para casa, perguntou o sapato, queria alguma coisa do café. Aquela 15 de agosto foi o último dia do Kiko. Ou seja, nós vamos ter um último dia, um último momento, uma última ação, mas a gente não sabe. A gente não sabe qual será a última vez que eu vou estar nessa casa, que eu vou fazer o trajeto da minha casa, que eu vou estar junto da minha família. Não sabe esse último dia. Mas por não entender esse tempo que Deus determinou para que o meu livro esteja aberto, a gente vive dissolutamente. A gente vive de acordo é como se esse tempo não vai chegar. E já foi determinado, o meu dia já foi determinado. O dia, a hora já foi determinado para mim voltar para casa. A forma eu não sei. De que forma eu não sei. Eu estou orando para ser arrebatado. Mas eu não sei qual é a forma de voltar para casa. Mas todos nós teremos uma última atitude, uma última ação, uma última movimentação, porque tudo já foi determinado. Mas parece que o meu modo de vida, parece que a gente se esquece dessas coisas. E por esquecer dessas últimas coisas, será que eu estou preparado para esse último ato? Sabe o que eu estava preparado para esse último ato? Essa última terça-feira, esse último culto que nem estava aqui, por alguns motivos. Já está determinado, Flávia. O teu dia, a tua hora. E nós entendemos isso, estamos nos preparando para isso. Porque o tempo já foi determinado. A gente diz, a gente brinca, né? Foi tão cedo. A gente às vezes brinca, nossa, já está fazendo hora extra. Não é que é hora extra. Pastor Jorge, entenda uma coisa, não é que é hora extra. Já está determinado, irmão. Você pode chorar. Há um tempo determinado para tudo, irmão. Olha para o seu irmão, diga para ele, Deus já determinou. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Você fala, está cansado de saber, mas na hora de aplicar você fica ruim. Aí não quer que a palavra se repita, aí me chama de chato. Tu também é chato, irmão. Tu acha que eu sou repetitivo, tu também é repetitivo. Tu vem falar para mim os mesmos problemas. Tu ainda tem coragem de me chamar de chato, repetitivo, viu que não tem coragem de dizer de novo. É porque eu não tenho coragem. Eu só tenho coragem quando eu estou com o microfone na mão. Mas que aí desce uma coisa em mim, irmão. Tu vê, ô irmão Moisés, eu sou chato e repetitivo. Aí me procura para falar as mesmas coisas, Mateus. O mesmo pecado, o mesmo problema, de 1900 antigamente. Mas Deus está me dando coragem, eu também vou começar a te chamar de repetitivo e chato. Mas as coisas vão acontecer no tempo determinado, não adianta se esperar. Ou seja, no tempo certo. E no tempo certo não é no meu, é no dele. E que bom que é no dele, irmão. A gente parar de sofrer. Essa situação não se cumpriu na tua vida ainda, porque ele já determinou o tempo. Só se prepara para isso. Só te prepara para isso, para viver o que ele vai cumprir no tempo determinado. Então, por que é um tempo determinado? Porque é um tempo de preparação. E aí nós estamos vivendo a palavra do ano. Se preparar para crescer, ampliar, estender, fixar ordens, estacas, é se preparar para viver o que ele vai cumprir, para aquilo que ele vai se determinar, irmãos. Então não se desespere, ou não interfira naquilo que o Senhor já determinou. Assim como o filho pródigo, há um tempo determinado para você receber a herança. Não apresse as coisas de Deus, meu irmão.
Não tente acelerar aquilo que já foi determinado. A gente está correndo o risco de estragar aquilo que Deus já preparou com tanta excelência. Amém. O filho pródigo, ele exigiu para aquele tempo e não era tempo. Não era tempo de viver a promessa, a herança. Era tempo de se preparar, era tempo de criar maturidade. Para você desfrutar da herança, você precisa, no mínimo, ser maioral. Maioral fala de maturidade. A gente quer tanta coisa, mas será que nós estamos preparados para viver o que a gente está pedindo? Tem um monte de gente aí que quer casar, irmão. Você está preparado para casar? Você já foi no mercado? Você sabe quanto é que custa 1 quilo de alcatra? Alcatra é carne. É que talvez a gente alcatra. Não sou estranho. Alcatra é carne. Você sabe quanto é que custa 1 quilo de alcatra? Você já pagou uma conta de energia, irmão? Você sabe quanto é que a bandeira da energia esse mês? Está na vermelha? Você às vezes quer casar, você... Tem um monte de gente que quer ser missionário. Irmão, você sabe falar a língua universal? Você tem passaporte? Tem um monte de gente que quer tanta coisa, mas você está preparado? Irmão, eu quero crescer. Eu quero ter um ministério forte, um ministério grande, em quantidade e qualidade. Mas eu estou preparado hoje. Não estou preparado para cuidar de um monte de gente, irmão. Estou preparado para ter mais culto. Irmão, se tu soubesse quem te pede água. Mano, às vezes a gente se atrapalha tudo numa coisinha. Se atrapalha numa coisa que é convencional, quarta, culto, sexta, conexão. Se for botar uma coisinha a mais, a gente se atrapalha tudo, irmão. Na semana que não é sempre. Na sexta-feira vai ter, meu Deus, a gente se atrapalha tudo, já não vê, a gente já calcula essa semana sexta-feira vai ter conferência, então já na quarta eu já não vou. Eu já não vou no clamor, porque daí na sexta tem conferência. Irmão, a gente não está preparado para cuidar de pessoas ainda. Você está preparado para cuidar de pessoas? Ou vai sobrar tudo para mim? Isso é crescimento. Quem que não quer, como diz um monte de gente, que esse lugar seja pequeno? Mas não é só pequeno, irmão. Não é só ser pequeno. É quanto mais gente, mais problema. Mais gente, mais trabalho. Mais gente, mais dízimo, isso é bom. Mais gente. Quanto mais gente, mais trabalho, mais problema, mais oferta. Nós temos que ter mais obreiro, nós temos mais cantor. Irmão, a gente só quer crescer, mas ele não pensa no processo do crescimento, irmão. Isso é se preparar. A gente só diz, Deus faz, e Deus olha assim, não sabe de nada. Então já pensou mais gente, pastor Jorge? Mais criança? Quem deu glória a Deus? Tu vai para a escolinha, irmão. Tu vai para o ministério infantil, tu vai para o Ed Kids. Tu vai para o Ed Kids, tá? Pode botar. Já pode escalar aí no domingo, tá? No domingo, quando é dia das crianças, porque dia das crianças faz que as crianças veem tudo, cara. No dia das crianças. Mas a Bíblia fala algo muito sério, irmão. Aprenda a contar os teus dias. Quando a Bíblia fala contar, não é para o folheto, não é para o calendário contar. Expressão numérica, não, é entender. Entenda o teu ciclo. Talvez você está buscando ainda as tuas coisas, é tempo de edificar a casa do Senhor. Talvez é tempo de abraçar e você está se afastando. Nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus para a gente não perder esse feeling. Porque é prejuízo para nós e para o reino. Fazer coisas ou movimentações, já passou o tempo.
Irmão, Deus trabalha com você. Antigamente se evangelizava com folhetinho, era assim, mas já passou. Já passou. Antigamente se pegava o microfone e ia lá para a praça, ficava ali pregando para nada. Pregando por nada. Mas já passou esse tempo, irmão. Antigamente nós íamos para um monte para ver o foguinho. E não ia para buscar Deus, a gente queria ver o fogo, o graveto. Meu Deus, um monte de gente que viu o graveto, mas e daí? O que mudou? Não mudou nada, a vida mudou. As pessoas iam para um monte só para ver o graveto. Tu viu? Vi. Hoje eu fui lá para ver, ele viu. Tá, e daí? Viu o graveto? E daí, irmão? Quem viu o graveto? Já viu? Viu o graveto? Pegar fogo? E daí? Pois é, e daí? A gente precisa acompanhar a evolução dos tempos, irmãos. O Evangelho, o reino de Deus, ele evolui, assim como o reino das trevas. Te atualiza. Olha o seu irmão, diga para ele, te atualiza. Ande com a dinâmica do reino, te atualiza, irmão. Tem gente esperando o diabo de aspa ainda. Tem um monte de gente esperando o diabo com aspa, com rabo, feio. Irmão, o diabo usa salto 38. O diabo usa gente aqui. A gente precisa se atualizar espiritualmente. A gente não pode ficar para trás, irmãos. Olha a importância de nós estarmos conectados com a movimentação dos céus. A Bíblia diz que a nuvem parava, o povo parava, e não havia um tempo determinado, não havia aviso prévio. Ou seja, a gente precisa estar atento à movimentação dos céus. Alguém falou aqui de distração, foi tu, Denise? Falou de distração. A gente precisa estar atento. Não havia um aviso prévio, ô Gleison. Gente, se levante. Lembra de alguma coisa, Hermes? Levanta, senhores. Está na hora, lembra de alguma coisa? Lembra, Lucas, dessa voz? Vamos, senhores, lembra de alguma coisa? Melhor não lembrar, porque eu começo a chorar. O povo estava aqui vivendo, mas de olho na nuvem. A nuvem se movia, o povo se movia. Nós temos que acompanhar a movimentação dos céus, irmãos. E para acompanhar a movimentação do céu tem que estar atento, vigilante. Gálatas, para nós encerrarmos. Tinha mais coisa para falar, mas como o testemunho se estendeu e a palavra de oferta se excedeu, Gálatas 6, aqui a gente encerra, glória a Deus. Recebe isso no teu espírito, irmão. Gálatas 6:9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecer. Deus está dizendo isso. Não se canse de fazer a sua parte, porque no seu tempo, o tempo que determinou, nós vamos colher, se nós não nos cansarmos, se não desanimar, se não parar. Ele está nos garantindo, não, no tempo que eu determinei, você vai colher, mas não canse de fazer a sua parte, não abra mão de fazer a sua parte, não canse de fazer o bem, não canse de me obedecer, não abra mão disso, porque no seu tempo, ao seu tempo, que tempo dele, Cronos, no tempo certo, irmão, no tempo certo as coisas vão se cumprir. Fica tranquilo. A gente só precisa estar conectados com Ele, para não perder essa vibe, para não deixar o tempo passar. Então, nós precisamos de tantas coisas, aproveitar melhor o tempo.
E não gastar nosso tempo com coisas que não vão edificar, coisas que estão tirando nossa força. Invista melhor o seu tempo, irmão. Coisas que vão edificar, coisas que vão dar certo. Eu já tenho uma palavra para 2025. E uma das coisas, e a gente vai mudar algumas coisas. Normal, a gente vai mudar, de tudo que a gente viveu, a gente sabe o que deu certo, a gente sabe o que não deu, a gente sabe o que precisa melhorar, a gente sabe o que precisa fazer com mais excelência. Então a gente vai fazer alguns ajustes pensando nisso, porque o 7º ano, beleza, os 7 anos serviram para isso, para ver o que deu certo, o que não deu, o que vale a pena, o que nós investimos, o que sugou o nosso tempo, o que foi um tempo edificante. Isso tudo já deu para perceber. Você está comigo? Já deu para perceber o que nós precisamos potencializar, o que nós temos que tirar. É isso é remir o tempo, é aproveitar melhor o tempo, irmão. Não é só dizer, passou rápido, né? Não é só isso, é aproveitar melhor o teu tempo. E aproveitar melhor o tempo é estar conectados com aquilo que Deus já determinou, o tempo que Ele determinou, tudo já foi determinado. Aproveitar melhor o tempo não é ficar só investindo na sua vida, não é só investir nas tuas coisas. Será que você, o que o Senhor falou, Gil, você está me dizendo que não é tempo de edificar a casa? Irmão, eu estava pensando ali, eu estava viajando, eu estava viajando no dia que o presbítero Jackson dirigiu aqui o clamor. Ele estava falando do relatório dos espias. Alguém falou do relatório dos espias? Foi o Emerson. Eu estava viajando, eu disse, Deus, o povo queria ser liberto. Aí o Senhor, porque daí eu comecei a viajar, Deus falou assim, eu tenho visto o sofrimento, mas Deus usa essa palavra. Não, eu tenho visto as aflições do meu povo e tenho ouvido o seu clamor, por isso desci para livrar. Eu daí comecei a viajar, Deus, o povo queria ser livre, não queria ser mais escravo. Deus livrou, mas em momento algum o povo pediu Canaã. Em momento algum o povo falou a terra que emana leite e mel. Mas Deus desce na terra e além de libertá-los, Deus falou, agora eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu disse, Deus, por que a terra? Para que a terra? O que é a terra? A terra não é só uma promessa. Aí Deus falou comigo, filho, a terra prometida não é só apenas uma promessa, uma terra deleitosa não é só uma promessa, não é só cumprir a promessa. Entenda o que eu faço, filho. Ele falou para mim aqui, ele disse, olha, você percebeu que eu libertei o povo? Sim, eles não são mais escravos. Então Deus levou eles para um lugar. Diga comigo, lugar. Então, lugar chama-se terra prometida, Canaã, uma terra deleitosa, que emana leite e mel. Então Deus falou o seguinte, olha filho, eu libertei meu povo para eles gastar a sua liberdade num lugar, não é onde eles querem. Isso é propósito. Não é só ser livre, é gastar minha liberdade num lugar. Que lugar? O lugar que Ele preparou. Isso muitas vezes nós não entendemos. Porque eu peço saúde, porque eu quero força, é para gastar num lugar onde Deus me criou para estar. Isso é propósito de vida. Não é só pedir saúde, não é só querer ser livre, mas quer ser livre para gastar onde é a tua liberdade, irmão. É no lugar que Ele criou. Tu quer estar de pé para quê? Para gastar a tua vida onde? Porque você levanta e diz, Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá força. Para quê? Para gastar onde? É no lugar que Ele criou, aqui, ó. Aqui vocês vão desfrutar do que eu estou fazendo. Isso é propósito de vida. Você quer ser curado para quê, irmão? Para gastar onde a sua cura? Esse paralítico estava na Porta Formosa. Para onde ele foi no primeiro ato dele, pós-milagre? Para onde ele foi? Aonde você tem investido a sua vida? Alguém falou isso também aqui hoje? Ou não? Coisa da minha cabeça. Hã? Aonde você tem investido a sua vida, gastado a sua vida? Por que você quer vir? Por que Ezequias disse, Senhor, eu não quero morrer, eu não aceito morrer. Deus deu mais 15 anos, para que mais 15 anos? Para que mais 15? Quem quer viver bastante? Aí Deus pergunta, para quê? Para trabalhar mais? Juntar mais dinheiro?
Dá mais trabalho para nós. Para quem tu quer viver mais? E o Senhor dos Exércitos está dizendo: vocês estão dizendo que não é tempo. Ele está dizendo: olha, vocês perderam o tempo. Vocês se perderam no tempo. Ensina-nos, Senhor, a rever nosso tempo. Ensina-nos, Senhor, a entender nossos dias. Qual é a estação que tu está passando? Hein? Hein, meus amados? A banda pode subir. Meu Deus. Rapidinho para a gente orar. Tudo tem seu tempo determinado. Ou seja, tudo, Deus já determinou tudo. Ah, eu estou precisando disso, eu quero viver aquilo. Deus já determinou o tempo. Não chegou o tempo ainda, o que eu faço? Te prepara. Te prepara. Às vezes Deus fala algo e a gente se sente agredido ou ferido. Quando a Bíblia diz: olha, eu tenho que suportar meu irmão em amor. Suportar em amor quer dizer suporte. E é coisa boa. É dar suporte para ele, para a vida dele. E suporte fala de amparar a Bíblia. Copo, os cadernos de vocês. E se nós não tivermos estrutura para suportar o que vai vir sobre ele, o objeto, nós vamos correr riscos em danificar o que vem sobre nós e a nossa estrutura. E preparação é isso. Preparação para viver o que Deus determinou para aquele tempo é me preparar, ou seja, um suporte para me manter de pé o que Deus vai fazer. Porque muitas pessoas se perdem com coisas boas porque não suportam, não têm um suporte, não foram preparadas. Nós temos aí N exemplos. Eu trabalho com esporte, N exemplos de pessoas que não são referências, que não são exemplo do meu filho. São atletas de alto rendimento, multicampeões, mas não são exemplo do meu filho. Por quê? Porque não tiveram suporte, não conseguiram suportar o que estão recebendo. Fama, dinheiro e tantas coisas. E o ministério não é diferente. E o ministério não é diferente. A gente quer o ministério, Deus dá, e aí se torna um peso. Por quê? Porque falta suporte, eu suportar, ou seja, eu me preparar para viver aquilo. Se não aconteceu ainda, então é tempo de se preparar ainda mais. Se Deus ainda não fez, te prepara. Não lamente, não chore. Deus, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então não é tempo de dizer abre, abre, abre. É tempo de dizer eu vou me preparar. Porque quando ela se abrir, eu vou estar preparado para viver o que tem por detrás dessa porta. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus já determinou o tempo certo para todo o propósito. Que o Senhor nos ajude nesses dias a diferenciar o que é meu tempo, no meu tempo. Não corra esse risco. Levante sua mão direita, não corra esse risco de querer viver coisas de Deus no seu tempo. Quando a gente quer viver nosso tempo, nós corremos risco de nos frustrar e nos decepcionar. Mas é tudo no tempo determinado pelo Senhor. Tudo já foi determinado. As coisas vão acontecer na hora certa, na hora que a gente quer, na hora que a gente precisa, mas na hora certa. Isso me conforta muito, isso me encoraja muito. Não é no tempo que eu quero, que eu acho que é certo, é no tempo que Ele determinou e vai se cumprir. Amém? Se coloca de pé, mas continua olhando para mim. Aí, já vou te dar uns minutinhos para você orar. Viu, Maria Clara?
entenda? Entenda as coisas. Apagou a luz, meu Deus. Não é hora, tem tempo de apagar a luz. E há tempo de deixar a luz acesa. Quem foi que apagou? Obrigado. Acende a luz. Isso aí é profético, irmão. Em tempo de acender a luz. Mas entenda uma coisa. Se Deus disse que Ele determinou um tempo, tem coisa que a gente não domina. Se Ele determinou, a gente não domina. Não é no meu relógio. E a Simone brigou comigo. Mas assim, eu tive um sonho contigo. Quando ela disse que teve um sonho comigo, eu comecei a me alongar. Mas há um tempo determinado para se alongar. Ela disse que eu sonhei que casou com outra, me deixou e casou com outra. Aí fiquei com tanta raiva de ti, eu disse, meu Deus, a gente sofre até por sonho. Aí eu já estava com raiva, eu ia perguntar com quem, mas aí ela já estava com raiva. Disse, calma, irmão, faz as coisas certinhas, anda direitinho, que isso nunca vai acontecer, há um tempo determinado. Ela assim, eu fiquei com tanta raiva de ti, irmão, só anda direitinho, que isso nunca vai. Eu ia perguntar com quem? Você não sabe por que cidade, mas já estava com raiva e ia dar problema. Mas por que eu estou falando isso? Eu não sei. Quero encerrar aqui. Aí nós estamos em bodas de Canané. Aí nós estamos nas bodas. E acabou o vinho. E aí foram até Jesus. A Maria foi até Jesus dizendo, acabou o vinho. O que ele falou? Aí a minha cabeça fica confusa. Não é chegada a minha hora. E Eclesiastes diz que é um tempo determinado para tudo. Mas mesmo Jesus dizendo que não é chegada a minha hora, ele foi lá e fez o milagre. Aí a minha cabeça agora. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas existe uma única coisa que pode mudar isso tudo. É a nossa fé no Senhor. Porque a fé tudo pode, tudo crê. A fé, tudo é possível que crê. Existem coisas que Deus determinou para um tempo oportuno, apropriado, mas se Ele vê fé, uma atitude de fé, mesmo Ele pode dizer, não é hora, não é chegada a minha hora, mas naquele momento, uma atitude de fé, Deus não resiste uma atitude de um homem e de uma mulher de fé. Por isso a Bíblia diz, haverão dias, ou seja, um tempo determinado, mas esse dia, a minha fé pode determinar que seja hoje. É a tua fé. Vai, mulher, porque foi a tua fé que te curou e que te salvou. Há um tempo sim determinado para tudo, mas a minha e a sua fé pode sim modificar o cronos do Senhor, porque a fé ela move montanhas. Aquele que crê e dizer para este monte, retire-te daqui, ele pode alcançar. Claro que tem coisas que vai acontecer na hora certa, mas não, Deus não resiste a um homem ou uma mulher de fé, de atitude, de posicionamento. A nossa fé pode tudo. É o que Deus espera da sua igreja. Tem coisas que foram determinadas, mas se você crê, se você clama, a verdadeira fé, ela move montanhas. Isso não é um conto bíblico, isso é realidade. Há um tempo, mas talvez existe um sentimento chamado mediocridade, dizendo não, eu vou esperar, e muitas vezes a espera é confiar nele, é ter fé nele, não é ficar passivo. Amém, meus irmãos? Vem à frente, fica a sós com o Senhor. Entenda os teus dias, entenda. Agora sim, agora eu tenho que apagar e apagar. Vem à frente, vem receber a sua vitória, vem colocar a sua vida no lugar do Senhor. Entenda os teus dias, aprenda a rever os teus dias, em nome de Jesus Cristo. Se ainda não chegou o tempo de
Esse é o tempo. Esse é o tempo. Aleluia. Esse é o tempo. É chegado o tempo de Deus. gente vem para essa casa e adora e Ele vem. Você ora
você se firmar, se converter, se curar, se edificar. É agora. Esse é o tempo de Deus para sua vida. Quando você vê algo, quando você presencia algo, os testemunhos são sinais de que Deus está fazendo. Ele está respondendo. Há sinais e maravilhas nesse lugar. Existem pessoas se convertendo, pessoas voltando para casa. É chegado o tempo. O tempo é agora. O tempo é agora. Vem para debaixo. Pessoas estão sendo curadas. Esse é o seu tempo. É chegada a sua hora. Famílias estão sendo restauradas. Pessoas estão se levantando. Pessoas estão sendo despertadas. É chegado o tempo. O tempo chama-se hoje, agora. Houve um tempo que Deus estava em silêncio, mais de 300 anos. É o tempo que Deus se silenciou. Mas Deus está respondendo. Mas Deus está se manifestando. Olha ao teu redor. Há evidências, há sinais que o tempo é agora. A gente só precisa estar alinhado com esse tempo. Eu preciso voltar a conectar com esse tempo. Eu só preciso pegar o plug da minha vida e conectar ao tempo do Pai. O tempo de se levantar é agora. O tempo de se libertar é hoje. O tempo de viver a vida do Pai é agora, irmão. Não fica aí aqui, não fique além, não fique diferente, não fique à beira do caminho. Claro que é um tempo determinado, mas o tempo é agora. Olha a sua volta. Pessoas estão sendo tocadas. Deus está manifestando a sua glória. Deus está falando aos corações. Deus está realizando sonhos. Deus está restaurando famílias. O filho pródigo está voltando para casa. Deus está dizendo: há um tempo de Deus para a sua vida. Há um tempo. O tempo é hoje. Levanta as suas mãos e diga: o tempo de Deus chegou para a sua vida. O tempo é agora. Em nome de Jesus. Celebre o novo tempo. Celebre o novo tempo. É chegado o tempo. Deus está edificando casas. Deus está edificando casas. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, mas Deus está edificando casas. Primeiro se edifica uma casa e depois se adorna ela. Primeiro se edifica a estrutura e depois se adorna essa estrutura. Deus está levantando um povo, Senhor. Deus está restaurando a sua igreja, Senhor. Deus está levantando profetas. Deus está levantando sacerdotes. Deus está levantando uma geração de jovens. Nós abençoamos a vida do Antônio Samuel, do Mateus, do Eduardo, da Heloísa. Nós abençoamos os jovens dessa geração. Deus está despertando esses jovens. Nossos filhos profetizarão. Nossos jovens profetizarão. Sim, nós cremos. Homens e mulheres separados dessa geração. Há um tempo de Deus para os jovens. Há um tempo de Deus. O tempo está favorável. O tempo está favorável para você mergulhar na presença de Deus. Para você se firmar
está respondendo o clamor da igreja. Deus está se manifestando. Deus está aí perto. Deus está acessível. O tempo é agora, irmão. Meu irmão, minha irmã, é agora. É agora. O tempo que determinou chegou. O tempo de cantar chegou. Chegou o tempo de cantar em nossas vidas. Na hora certa, tudo vai acontecer e o tempo é agora. Já houve tempo de ser escravo. Já foi tempo de andar ferido pelos cantos. Já foi tempo de meninice, de criancice. Agora é tempo de homens e mulheres. Agora é tempo de maturidade e crescimento. Já houve esse tempo, irmãos, de murmurar, de achar que todo mundo erra comigo, de que ninguém me ama, que ó céus, ó vida, já passou. Agora é tempo de você se posicionar e viver o que é seu. Esse é o tempo, o céu está aberto. O Jacques falou isso outro dia. A gente chega aqui, abre a boca e a glória vem. A gente vem aqui, se dobra e a glória vem. E Deus se manifesta e Ele fala: é agora, o tempo é agora. Olha para o seu lado, irmão, tem testemunhos aí de pessoas sendo libertas, irmão. Deus está levantando homens e mulheres, olha para o seu redor. O tempo é agora. Chegou agora, agora, agora. O tempo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Tudo isso foi construído no Senhor. Um pouquinho mais baixinho. Tudo isso foi construído para chegar onde nós chegamos. Foi um momento de prensa, momento de Getsemane. Para chegar onde nós chegamos é momento de confronto. Houve muito confronto nesse lugar. Houve muita correção, muita demonstração. Pessoas que até não entenderam, talvez estão ainda feridos, ou já saíram. Mas para chegar onde nós chegamos, foi necessário esse tempo. Porque é um tempo, há tempo de corrigir, há tempo de confrontar, há tempo de ficar ferido. Mas agora chegou o tempo. Há um tempo determinado. Foram 7 anos. Foram 7 anos. Já se foram 7 anos. Agora é outro nível. Agora é outro nível. Agora é o tempo que Deus determinou para a gente começar a desfrutar. Agora é o tempo de começar a desfrutar, irmão, de tudo que nós já passamos nesses 7 anos. Ou seja, o tempo determinado é agora. É agora novamente. Novamente, porque Eclesiastes diz: há tempo de se afastar, há tempo de se calar, há tempo de chorar, mas agora é tempo de se alegrar, é tempo de voltar para perto, é tempo de abraçar, é tempo de celebrar a vida do Pai, celebrar a vida de Deus. Há um tempo certo, há um tempo certo, o tempo é hoje. Alienado aos tempos, muito pelo contrário, Ele é o Senhor dos tempos. E em todo tempo, em todo ciclo, em toda estação, Romanos 8 vai dizer que tudo cooperou. Os momentos de confronto, os momentos de aperto, de dores, de sofrimento, de choro, momento de escravidão, momento de feridas, tudo cooperou para nós começar a desfrutar de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Deus já determinou esse tempo para você. Você não está aqui nesse lugar em vão. Você não está debaixo desse céu em vão. Você não está diante dos sinais em vão. Isso tudo é uma linguagem do tempo dizendo: chegou o tempo. Se Deus está fazendo na vida do Léo, pode fazer na sua vida, Mateus. Se Deus levantou o Eduardo, pode levantar o Maicon. Se Deus curou a Maria, pode curar o irmão. Ou seja, Deus está dizendo agora. Se Deus trouxe de volta o José, pode trazer o João.
Se ele estendeu a mão para Maria, pode estender a mão para João. Ou seja, entenda, aprenda a entender os seus dias, a contar os seus dias. O que tem acontecido aqui nas reuniões, nas mesas, conexões, conferências, é sinal de que chegou o tempo. Chegou o tempo dessa igreja começar a viver coisas ainda maiores. Chegou o tempo de nós viver e começar a tocar vidas. Chegou o tempo. Há tempo de derrubar, muitas coisas foram derrubadas, irmãos. Tempo de arrancar, Deus arrancou muitas coisas e está arrancando. Mas também chegou o tempo agora de Ele começar a construir. Ele já arrancou muita coisa, agora chegou o tempo de Ele construir, chegou o tempo dele plantar. A gente sofre por não entender os ciclos. Se você aguentou firme o tempo de arrancar, de derrubar, você vai celebrar o tempo de plantar, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos, as suas mãos, lá em cima, cerra teu punho e aplaude e glorifica o Senhor dos tempos. Ele é o Senhor dos tempos, Ele é o Deus